Bem-vindas e bem-vindos a esta nossa exploração. Hoje a gente vai mergulhar a fundo num livro que, olha, sem exagero, ajudou a moldar o mundo moderno da justiça. Estamos falando Dos Delitos e das Penas, do Cesare Beccaria. Um clássico absoluto, fundamental. Exato. E a nossa base para essa conversa é um fichamento bem detalhado dessa obra, que saiu lá em 1764. Parece muito tempo, né? Parece, mas as ideias continuam super atuais. É isso que a gente quer entender aqui. Por que esse texto lá do Iluminismo causou tanto impacto? Como é que um livro pequeno, mais de 250 anos atrás, foi tão revolucionário? Influenciou constituições, códigos penais, e por que ele ainda ressoa tanto hoje, né, nos nossos debates sobre crime e punição? É uma ótima pergunta. E só para dar uma ideia do peso da coisa, o Beccaria publicou a primeira edição sem nome, anonimamente. Com medo, né? Medo de represália das autoridades. Exatamente, isso já mostra o quão radicais, talvez perigosas, eram as ideias dele para a época. Bom, vamos lá. Quem foi esse cara, afinal? Então, Cesare Beccaria. Ele era um aristocrata italiano, de Milão, nasceu em 1738. Viveu ali no auge do iluminismo italiano, sabe? Um momento de muita ebulição intelectual. E é interessante que ele não era um jurista de formação tradicional. Era mais um filósofo, economista, um pensador social mesmo. Ah, não era advogado, então. Não exatamente no sentido que a gente pensa hoje. Ele era muito influenciado por Montesquieu, Diderot, e ele olhava para o sistema de justiça criminal da época dele, e a gente está falando da Europa absolutista, né? O que ele via era bem desolador. E como era esse cenário? Acho que é bom a gente lembrar, né? Às vezes a gente esquece como as coisas funcionavam. Olha, era um sistema marcado pela arbitrariedade, pela crueldade também. As leis, muitas vezes obscuras, secretas, às vezes nem escritas, julgamentos podiam ser secretos, sem uma defesa clara para o acusado. A tortura era método judicial oficial, rotineira para arrancar a confissão. Nossa, tortura como método? Sim. E as penas eram completamente desproporcionais. Muitas vezes brutais mesmo. Suplícios em público, banimento, mutilações e a pena de morte, claro, aplicada para um monte de crimes, nem sempre os mais graves. O poder do juiz era enorme, discricionário. Quer dizer, a justiça era mais um braço do poder para intimidar do que para garantir direitos. Exatamente. Era isso. Poder e intimidação. Bem longe da ideia de justiça que a gente busca hoje. Um quadro bem sombrio mesmo. E aí, nesse vespeiro surge Dos Delitos e das Penas. Como é que ele entra nessa brívia? O livro é um ataque direto. Mas não é um panfleto, sabe? É um ensaio. Filosófico jurídico. Conciso, elegante e com uma lógica incrível. O Beccaria propõe uma reforma radical, e ele se baseia em 3 pilares, basicamente. A razão, lá do iluminismo, o utilitarismo... Aquela ideia de buscar maior felicidade para o maior número de pessoas. Isso. E a teoria do contrato social, que gente como Rousseau estava discutindo. Ele faz a pergunta fundamental. Para que serve punir? E como fazer isso de um jeito justo e eficaz? Dentro de um pacto social racional, entende? Essa pergunta do pra quê da punição é chave, né? Ele meio que joga fora a ideia de vingança, de só fazer o criminoso sofrer pelo mal que fez. Exatamente. Para ele, a finalidade da pena não é atormentar alguém, nem desfazer um crime que já aconteceu. O passado não muda. O objetivo é um só: prevenção. E aí ele fala de 2 formas, né? A prevenção especial... Que é impedir que aquela pessoa volte a cometer crimes. Isso. Impedir que o réu prejudique a sociedade de novo. E tem a prevenção geral. Que é dar o exemplo para os outros. Desencorajar o resto da sociedade. Exatamente. Dissuadir os outros de fazerem igual. A pena só se justifica se for útil para a segurança, para a ordem social. Qualquer sofrimento que vá além disso é tirania pura. Então a ideia é impedir que aquele cara erre de novo e, ao mesmo tempo, fazer os outros pensarem 2 vezes. Essa noção de utilidade parece que tira a punição da esfera moral, religiosa, sabe? Daquela coisa de pagar pelo pecado. Sim, é uma abordagem bem secular, pragmática. A pena não é um castigo de Deus, nem só uma retribuição moral.
É uma ferramenta social, um mal necessário para evitar males maiores. E isso leva direto para outra questão. De onde vem o direito de punir? Qual a legitimidade do Estado para fazer isso? E a resposta dele está no contrato social, né? Como é que funciona essa lógica? Bom, ele argumenta que, para viver em sociedade, cada pessoa concorda em sacrificar uma partezinha da sua liberdade natural. Em troca, recebe proteção, segurança, ordem coletiva. A soma dessas partezinhas de liberdade forma a soberania da nação e o direito de punir. Ah, então o direito de punir vem dessa liberdade que a gente cede. Exato. Mas atenção, essa cessão de liberdade é a mínima possível, só o necessário para garantir que a gente possa viver junto em paz. Por isso, o poder do Estado de punir não é ilimitado. Ele vem do consentimento do povo e só pode ir até onde for preciso para defender essa salvação pública. Nenhuma pena pode ser legítima se passar desse limite. Essa ideia de limite é muito importante. E imagino que isso leva ele a defender regras claras para o jogo. Nada de deixar tudo na mão do juiz. Sem dúvida. Daí nasce um dos princípios mais básicos que o Beccaria defendeu e que virou pilar do direito moderno. O princípio da legalidade. Aquela frase famosa em latim, que não foi ele que criou, mas que resume perfeitamente a ideia. Nullum crimen, nulla pona, sine lege prévia. Que traduzindo mais ou menos não existe crime nem pena sem uma lei anterior que defina isso. Exatamente isso. Só as leis e leis criadas pelo legislador, que representa a sociedade, não pelo juiz, podem dizer o que é crime e qual a pena. E essas leis têm que ser claras, escritas, conhecidas por todo mundo. Isso era revolucionário. Atacava de frente a arbitrariedade dos juízes. Faz sentido. Na visão do Beccaria, o juiz não devia interpretar a lei de forma criativa, nem criar crime ou pena por analogia. A função dele era quase matemática, constatar se um ato violou ou não a lei que já existe, e aplicar a pena que a lei manda. Um silogismo perfeito, ele dizia. Premissa maior, a lei. Premissa menor, a ação. Consequência, liberdade ou pena. Isso era para controlar o poder do juiz, que na época era gigantesco e imprevisível. Mas ok, se a lei define a pena, qual deve ser a medida dessa pena? Ele defendia penas mais leves, de modo geral. Não necessariamente sempre mais leves, mas sempre proporcionais ao dano que o crime causou à sociedade. Penas muito cruéis ou desproporcionais são inúteis, não aumentam a prevenção e, pior, são tirânicas. Violam os limites do contrato social. Ele buscava uma proporção constante entre crimes e penas. Uma proporção. Isso. A intensidade da pena devia ser só o suficiente para contrabalançar o impulso que levou ao crime. Nas palavras dele mesmo, que estão aí no nosso material. Para que uma pena produza o seu efeito, basta que o mal que ela mesma inflija exceda o bem que nasce do delito. Ah, interessante. Quer dizer, o desprazer da pena tem que ser só um pouquinho maior que o prazer ou a vantagem que a pessoa teve com o crime. Só o suficiente para dissuadir, nada mais. Isso volta naquela ideia de utilidade que a gente falou. Precisamente. Aquela outra citação sua também é chave aqui. O fim, pois, é apenas impedir que o réu cause novos danos aos seus concidadãos e demover os outros de fazer o mesmo. A pena tem esse propósito social claro. E aí entra outro ponto dele que é fascinante e meio contra-intuitivo para a época. Qual? O Beccaria argumentava que a certeza da punição e a rapidez com que ela vem eram muito mais eficazes para frear o crime do que a severidade da pena em si. Isso é curioso. Quer dizer que uma pena mais branda, mas que você sabe que vai acontecer e logo funciona melhor do que uma pena terrível, mas que talvez nunca venha ou demore muito. Exatamente essa lógica. A nossa mente, segundo ele, associa mais forte duas coisas que acontecem perto no tempo. A percepção de que a infração vai ser inevitavelmente seguida por uma consequência ruim, mesmo que não seja tão terrível assim, teria um poder de dissuasão maior. Muito maior do que a ameaça de um castigo bárbaro, mas que talvez nunca chegue. Ou que demore anos num processo incerto. A impunidade, ou a demora da justiça, seria um maior incentivo para o crime. Ele dizia que a esperança de não ser pego
ou de não dar em nada é o que mais atrai para o delito. Por isso, processos rápidos, mais justos, claro, e penas certas eram cruciais. Pensando bem, faz muito sentido. O medo da multa de trânsito que chega rápido e com certeza talvez iniba mais do que a possibilidade remota de uma pena gigante por algo mais grave. Essa lógica toda deve ter levado ele a criticar pesadas práticas da época, tipo a tortura. Sim, a crítica dele à tortura é demolidora, um dos pontos altos do livro. E lembrando, né? A tortura era usada não como pena final, mas no meio do processo, para obter confissão, descobrir cúmplices. Para investigar, basicamente. Exata. E ele ataca isso em várias frentes. Primeiro, ele diz que é inútil para descobrir a verdade. É um juízo de Deus moderno, ele falava. Um teste de resistência física. Pensa bem, o inocente, se for fraco fisicamente, para escapar da dor insuportável, vai acabar confessando um crime que não cometeu. Claro. Já o culpado, se for forte, determinado, pode aguentar a dor e ser absolvido. O resultado depende do corpo, do temperamento, não da verdade. É a força vencendo a justiça. Além de ser inútil para achar a verdade, ele também via como algo cruel e injusto por princípio, né? Claro. Cruel porque aplica uma pena horrível a alguém antes dessa pessoa ser considerada culpada. Um cidadão não pode ser culpado antes da sentença do juiz. Punir alguém enquanto a culpa ainda está em dúvida é uma tirania. Viola totalmente a presunção de inocência, embora ele não use esse termo exato. A ideia está toda lá. É aplicar a pena no inocente só porque ele é suspeito e fraco. Um absurdo lógico e imoral. E a pena de morte. Ele também foi um dos primeiros grandes nomes a defender o fim dela. Isso era ainda mais radical para a época, imagino. Extremamente radical. E os argumentos dele, olha, continuam alimentando o debate até hoje. Primeiro, ele questiona a legitimidade, com base no contrato social. Ele argumenta que ninguém, ao formar a sociedade, daria para o Estado direito sobre a própria vida. A vida seria um bem indisponível, que não entra nessa troca de liberdade por segurança. Se o direito de punir vem da soma das liberdades que cada um cedeu, e ninguém cedeu o direito à vida, então o Estado não pode ter esse direito. Simples assim. Um argumento filosófico bem forte. Mas ele não ficou só nisso, né? Atacou a pena de morte também pela utilidade, dizendo que não era eficaz para prevenir crimes. Sim, e esse talvez seja o argumento mais pragmático e que mais influenciou. O Beccaria achava que o espetáculo de uma execução, por mais chocante que fosse, causava uma impressão forte, sim, mas muito momentânea, passageira. As pessoas se horrorizavam ali na hora, mas depois esqueciam. Para ele, um impacto muito mais poderoso e duradouro para dissuadir as pessoas viria do exemplo contínuo de um homem privado da liberdade para sempre. Condenado à prisão perpétua, talvez com trabalho forçado, pagando com o esforço dele a dívida com a sociedade que ofendeu, a imagem constante desse longo e penoso exemplo seria um freio muito mais eficaz contra o crime do que a imagem rápida de uma execução. Tem uma citação dele sobre isso, né? Tem, e é marcante. Ele diz: não é o terrível, mas passageiro espetáculo da morte de um celerão, mas o longo e penoso exemplo de um homem privado de liberdade que, transformado em animal de serviço, repara com seus trabalhos a sociedade que ofendeu, que é o freio mais forte contra os delitos. É uma visão muito forte sobre a psicologia da punição, o efeito pedagógico dela na sociedade. Diante de tudo isso, limites ao poder de punir, legalidade, proporcionalidade, utilidade, certeza, rejeição da tortura, da pena de morte. Qual foi o impacto real desse livro? Foi só teoria ou mudou mesmo as coisas na prática? Olha, o impacto foi gigantesco e surpreendentemente rápido para a época. O livro foi traduzido para várias línguas em poucos anos. Virou leitura obrigatória para monarcas esclarecidos, para reformadores, revolucionários, Catarina II da Rússia, Frederico II da Prússia, Maria Teresa da Áustria, todos leram Beccaria. E, de alguma forma, foram influenciados nas reformas legais que fizeram. Interessante. Até a realeza leu? Sim.
Mas a influência mais direta, mais duradoura, a gente vê em documentos como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá na França, em 1789. Vários princípios do Beccaria estão ali. Na Constituição dos Estados Unidos também, especialmente na 8ª emenda, que proíbe penas cruéis incomuns. E nas grandes reformas dos códigos penais no século XIX. Na Europa, nas Américas. Ele basicamente forneceu a linguagem, a lógica, para a humanização do direito penal. É impressionante pensar que um livro tão curto, escrito por um cara de 26 anos, teve essa força toda. Ele meio que organizou e deu argumentos racionais para ideias que hoje a gente acha básicas num sistema de justiça civilizado, mas que eram dinamite pura no século XVIII. Exatamente isso. Princípios como a legalidade estrita, a lei tem que ser clara, anterior ao fato, a pena tem que ser proporcional ao crime. A ideia de que o objetivo principal é prevenir crimes futuros. A rejeição da crueldade por crueldade. A importância de um processo justo, rápido. A própria ideia de que o sistema penal deve ser guiado pela razão, pela utilidade social e não pela vingança ou pelo arbítrio. Tudo isso deve muito ao Beccaria. Ele ajudou a inaugurar o direito penal moderno. E olhando para hoje, mais de 250 anos depois, essas ideias ainda são relevantes? Ou será que a gente já superou essas questões? Infelizmente, a relevância continua enorme. O que talvez diga mais sobre os nossos desafios hoje do que sobre o Beccaria em si. Pensa só, os debates quentes sobre a função real da prisão. Ela serve para quê? Prevenir? Ressocializar? Ou é só um depósito de gente marginalizada? Verdade. Crise mundial de superlotação nas cadeias, que gera condições desumanas e, convenhamos, dificilmente ajuda na prevenção. A discussão sem fim sobre pena de morte, onde ela ainda existe, será que ela dissuade mesmo mais do que a prisão perpétua? A luta constante por processos mais rápidos, mas que garantam a defesa, evitem erros judiciários. A própria questão da proporcionalidade. Será que nossas leis, nossas sentenças, são mesmo proporcionais aos danos? Quer dizer, as perguntas de base que o Beccaria colocou, para que punir, como punir de forma justa e eficaz, qual o limite do poder do Estado, essas perguntas continuam sendo cruciais para a gente avaliar nossos próprios sistemas de justiça hoje. Sem a menor dúvida. O livro dele funciona como um espelho crítico. A gente pode olhar para as nossas práticas atuais, o encarceramento em massa, a lentidão da justiça, o debate sobre redução da maioridade penal, as condições das prisões e se perguntar: isso está alinhado com os princípios de racionalidade, utilidade e humanidade que o Beccaria defendia? Estamos usando a pena como a ferramenta mínima necessária para a segurança de todos ou caímos em excessos que ele já denunciava como inúteis e tirânicos? Fica muito claro que as preocupações dele com justiça, com a finalidade da pena, com a humanidade no tratamento de quem é acusado ou condenado, elas não envelheceram nada, pelo contrário, parecem ganhar nova urgência a cada dia que passa. Então, para a gente fazer uma síntese desse nosso mergulho, exploramos as ideias revolucionárias de Cesare Beccaria em Dos Delitos e das Penas, vimos como ele propôs uma visão racional, humana para a justiça criminal, com foco na prevenção do crime como objetivo principal da pena, defendendo a proporcionalidade entre o delito e a sanção e rejeitando com muita força a crueldade desnecessária, como a tortura e a pena de morte. Argumentos que ele baseou na lógica do contrato social e no princípio da utilidade, né? E que desafiaram de frente as práticas brutais, arbitrárias do tempo dele. E é fundamental a gente reconhecer que o legado dessas ideias iluministas vai além da história do direito, né? Elas formaram a base do que a gente entende hoje por Estado de Direito, por garantias individuais contra o poder de punir do Estado. Mas mais do que um marco histórico, a obra de Beccaria continua sendo uma ferramenta crítica. Indispensável. Ela nos convida o tempo todo a questionar se nossos sistemas de justiça estão mesmo cumprindo seus objetivos de forma justa, eficaz e, principalmente, humana. E fica aqui, então, uma provocação para a nossa reflexão final, bem na linha do Beccaria.
Se ele insistia tanto que a punição deve ser a mínima estritamente necessária para defender a sociedade e prevenir novos crimes, como é que a gente poderia reavaliar as nossas práticas penais hoje à luz desse princípio, dessa economia punitiva? Nossas leis, polícias, tribunais, prisões, será que estão operando nessa lógica de intervenção mínima? Ou será que, em nome de uma suposta segurança ou respondendo ao clamor público, a gente acaba caindo num excesso de punição, num sofrimento que o Beccaria talvez considerasse não só inútil para prevenir, mas ilegítimo, desumano? Fica essa pergunta, né? Onde é que a gente traça a linha hoje entre a justiça que é necessária e a crueldade que às vezes se disfarça de rigor? Fica aí pra gente pensar.